Olá, Beatriz, seja bem-vinda a mais uma aula do curso preparatório para o vestibular de medicina. Hoje a gente está na aula 20, falando sobre força de atrito. Lembrando que a partir da aula 16 a gente já começou a falar sobre os princípios e fundamentos da dinâmica. Tudo bem? Tudo Tranquilo. bem. Muito bem. 10 pela nota de 10 pela nota. 10. Como é? 10 de nota de atuação. Muito boa essa cara de. 10 de quê? De nota de Ah, 10 atuação. na nota de atuação? É. Eu sou Ah, ótima em natação, meu e o Deus do bom é céu. que agora eu só gravo a sua carinha, né? Então eu posso fazer careta do meu lado aqui que não aparece na Ah, gravação. legal. Aí parece a minha cara, né? Ai, não consigo mexer isso. Bom, cadê? Ótimo. Tá. Boa, 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 boa. Ótimo. Eraser, eraser. Bom, o que a gente tá? A gente tá na aula 20 e a gente tá falando sobre. A gente tá falando sobre força de atrito. A gente já Hum. falou um pouco, falou muito até disso, mas hoje a gente vai entrar na resolução de exercícios. Então, aproveitando o que a gente sempre faz, toda aula a gente faz um pequeno resumo do que a gente viu até agora. Então, o que a gente viu até agora foi. Deixa eu colocar essa telinha aqui. Ótimo. A gente viu até agora o que? A gente viu até agora fundamentos. Fundamentos do que? Das leis de quem? Leis de quem? De Newton. Leis de Newton. Quais são as leis de Newton? Inércia é a da F igual a m vezes A, que é a força fundamental. Uhum. E a ação e reação. Fundamental, ação e reação. O que mais que a gente viu? A gente falou sobre forças fundamentais. Quem são as forças fundamentais? É, nuclear forte, nuclear fraca, gravitacional e eletromagnética. Uhum. Normalmente a gente usa essa classificação na resolução dos exercícios. Não. A gente A usa o gente quê? usa A gente usa aquelas outras forças, não lembro o nome das forças, mas é de atrito, a normal, a peso, Forças. as forças operacionais. Eu chamo de forças operacionais, mas se você pode chamar do que você quiser, são forças que a gente usa para fazer os exercícios. Do ponto de vista Perfeito. científico, é a denominação mais correta? Científico? Cientificamente falando, as mais corretas são essas fundamentais, tá? Que são Mas para as. operação não são as mais fáceis. É porque é mais didático, a gente. Imagina a gente ter que refletir sobre se ela é eletromagnética. É, É. não tá dentro do currículo do ensino médio, tá? Ok. Nuclear forte, nuclear fraca. Então é o que a gente tem a força peso, a normal, atrito, tração, tá? A gente tem essas aqui. Foi o que a gente viu até agora. E o que a gente vai trabalhar agora hoje é adicionando o atrito dentro da resolução daqueles exercícios que a gente já vem trabalhando, tudo bem? Tudo. Então, A gente vai lembrando, pôr a de atrito, então. então hoje a gente vai fazer com atrito. Então, lembra os exercícios que a gente fez aula passada? Sim. Agora a gente vai fazer colocando a força de atrito no meio da bagunça, tá? Tá. Então, força de atrito. Lembrando que a gente tem que pensar tem dois tipos de força de Dinâmica atrito, e estática. dinâmica e estática. A força de atrito ela sempre é força normal vezes um mi. Porém, esse valor mi, que é um valor
tabelado? Sim. É um valor experimental, tá? Tá. Ele surge da relação entre superfícies. Então, por exemplo, se você estiver tentando deslizar do superficial, se você está tentando deslizar uma madeira sobre outra madeira, você vai ter um Mi. Se você tiver um cobre deslizando sobre um ferro, você vai ter outro Mi, tá? Então, que esse tipo de dados a gente pode pesquisar e achar. Então, o que, que vai acontecer? A força de atrito, se ela for é, dinâmica, você vai ter a força normal vezes um Mi dinâmico. Sim. Se você tiver numa situação onde seu objeto está parado, resistindo ao movimento, você vai ter que a força de atrito ela é normal vezes um Mi estático. Tudo bem? Então você precisa prestar atenção nisso quando você estiver fazendo exercício, porque muitas vezes uma das maneiras de dificultar o exercício é brincar com essa diferença, tá? Tá. Então, tudo bem. Vamos ver se a gente consegue encontrar um valor para você entender essa relação. Nossa, deixa eu fechar a porta aqui que vai começar a chover, vai entrar água no Então escritório. aqui também a gente teve que fechar tudo. Só um segundo, eu vou fechar aqui. Bom, uh, uh, vou pegar uma tabela de materiais. Eu vou ver se eu vou pegar uma tabela de material para esse coeficiente. Ele normalmente é chamado também de coeficiente, porque ele é um número adimensional que te dá uma relação entre grandezas. Então vamos ver aqui. Eu arrumei um aqui pra gente dar uma olhadinha. Aqui, ó. Ótimo. Então, deixa eu colar aqui. Mi estático. Então, mi estático. Ó. Pronto. Ó, se você olhar aqui, putz, tá pequenininho, né? Você tá conseguindo ver não, né? Madeira sobre Ó, madeira, madeira sobre madeira 0,4. Vou refazer esse aqui e aí a gente já consegue. Então, pera aí, eu vou dar um Z. Deixa eu colocar aqui. E aí eu faço o seguinte.
aí fica certo. Agora ficou bom, né? Não, não, dá pra ver melhor. Tá bem Você melhor. tirou o risco? Você tirou, acho que o risco, né? Vai ficar melhor. Não, é um rolê do Photoshop. Esse Ah, tá. risco aparece porque eu tô manipulando ele como imagem. Ah, entendi. E aí quando eu tiro ele fica melhor. Ótimo, agora ficou perfeito. Agora dá pra ver. Bom, e aí o que que acontece? Esse é o exemplo dos valores reais. Então, por exemplo, ah, madeira sobre madeira, o Mi estático ele vai de 0 até 0. Então, todos esses do Mi estático, uma coisa que eu acho que é importante você lembrar, E vai sempre de zero? que ele sempre vai de 0. Então, Tá. peraí, deixa eu... Ótimo. Então, se você olhar, o que que vai acontecer? Esses que são estáticos é sempre de 0 a esse valor. Por quê? Porque o Mi estático ele é o único que é variável. Pensa num objeto que é, pensa num objeto que está parado e aí você começa a girar ele. Por exemplo, uma bandeja de café. Você está carregando um café num bar e aí tem a sua bandeja. Você começa a inclinar essa bandeja. Seu copo ou sua xícara vai cair na hora? Ele vai Ele deslizando. vai primeiro, antes de tudo, você vai começando a girar a bandeja. Então vamos representar o que eu estou querendo dizer aqui. Se você tem, por exemplo, uma bandeja. Vamos dizer que você tem uma bandeja. Você tem uma bandeja com um copo, uma caneca de chopp. A primeira Lógico. coisa que você começa a fazer é inclinar. Tem uma inclinação mínima. Tem uma inclinação mínima em relação a esse centro que você vai ver que a caneca está inclinada, mas ele não andou, certo? Sim. Essa inclinação mínima, ele tá entre esse intervalo. Ah, entendi. Então, ok. Por quê? Porque a força de atrito estático, ele vai começar a surgir para tentar equilibrar e ela vai aumentando conforme ela for necessário. Até que valor? Até o valor máximo da força normal vezes, por exemplo, o valor máximo, então mi estático máximo. Tu- Tudo bem? Tudo bem. Se eu fosse fazer um gráfico, o que a gente poderia entender? É que o Mi estático ele começa. O Mi estático ele começa subindo. E ele chega até um valor máximo. E o Mi dinâmico ele sempre é o mesmo valor, tá? Então esse aqui é o Mi dinâmico. E esse aqui é o Mi estático. Por quê? Porque ele pode ser zero se, por exemplo, se esse objeto ele está exatamente na horizontal, tem força de atrito? Se ele tá onde? Se a bandeja está exatamente na horizontal, tem força de atrito? Não. Não. Só tem o quê? Só tem força normal, Força peso. força peso. Só tem força peso e força normal, tá? Quando ele começa a girar um pouco,
Aí você vai começar a ter a força peso e a força normal. E aí a parte legal que é o seguinte, pela força normal ser uma força de contato, ela é sempre perpendicular à superfície. Tudo bem? Tudo bem. E aí o que acontece? A parte vertical vai cancelar a força peso. Mas a parte horizontal vai fazer o quê? Vai criar uma força de ação, tá vendo? Sim. Que é essa aqui. Que vai ter que ser cancelada por quem? Pela força de atrito. Hum, Que na verdade, o certo de eu desenhar isso aqui é isso aqui, ó. Ah! Eu acho que é aqui, aqui, aqui. Mas aí tem que ter uma parcela que cancela. A gente vai fazendo os exercícios e a gente vai ver, mas qual é a ideia? Uma parte cancela a força peso, parte vai querer gerar um movimento e parte vai ser cancelado com a força de atrito. Qual força de atrito? Força de atrito estática, tá? perfeito. Perfeito. Então por isso que ela normalmente começa em zero, vai aumentando para contrapor a força resultante para ela dar zero, e aí depois ela fica constante. A partir desse momento, o que acontece? A partir desse momento, quem começa a agir é a força de atrito dinâmico e a estático não age mais, tá? Não é demais, tá bom. Tá bom? Agora vamos pegar um exercício pra gente fazer e ver como isso aparece nos exercícios de vestibular. Tá. Só para confirmar, amanhã, 11 horas, né? Amanhã 11 horas. Amanhã 11 horas. Tá. Beleza. Deixa eu entrar aqui. Você viu o vídeo que eu te mandei? Eu vi, eu falei, nossa, é você que tá recebendo homenagem. Eu falei, caramba. Eu Um falei, prêmio de aluna com maior média da é. faculdade Eu inteira. falei, nossa, só um segundo que o meu pai tá me chamando aqui. Tá bom. Alô? Fala, pai. Tô no meio de uma aula particular. O que é? Pra você ficar aqui, pra marcar minha vacina no local. Ah, beleza, vou fazer isso. Você vai ficar aí? Tá, então pera. Assim que acabar a aula, eu já volto com você. Voltei. Ok. Ahn, meu pai, ele veio me pedir pra marcar a vacina dele. Que bom. Ai, é. Meu pai acho que tá Ele com. já tomou a primeira, né? Não, ainda não. Ele. Não? Não, acho que ele vai tomar. Ele tá com 78, 79 anos. Aí eu não sei qual é o calendário. Já pode, já pode. Já pode? Ah, isso é ótimo. Já. Hoje eu fui tentar tomar de novo, não consegui de novo. Sério? Nossa, Tô ontem eu tava estressada. preocupado com você. Que Eu eu vou ter falei, que ir lá, vou ter que tentar onde eu fui. Só que, meu, onde eu fui, é muito tava longe? dando R$ 65 de Uber. Eu falei, nem, nossa, se eu pagar R$ 65 pra tomar vacina, eu vou estar tão pagando pela vacina, né? Aí eu vou esperar segunda-feira que o meu amigo que foi lá de moto, ele vai lá. Aí eu vou já 11 horas da manhã, já vou pra lá. Pega uma Aí caroninha. já, pego carona, porque, meu Deus, senão eu vou demorar muito e gastar muito. Mas não deixe de levar ele já pode tomar sim. Sim, não, eu quero, eu quero. Só chegar cedinho em qualquer UBS, eles já estão vacinando. Vamos ver aqui. Esse aqui é beleza. Ahn, deixa eu ver.
tá conseguindo ler ou quer que eu aumente um pouquinho? Não dá pra ler. Deixa eu só pegar meu caderno. Mas é que eu acho que já tinha. Ai, caraca. Aqui. Ok. Beleza. Primeira coisa, como a gente tá entrando agora numa fase de fazer mais exercícios, vamos criar um algoritmo pra gente fazer exercício pra tentar criar um padrão pra todos os exercícios, tá bom? Qual é a primeira coisa que eu particularmente acho interessante da gente fazer pra fazer um exercício? Primeira coisa, é uma leitura em diagonal. Primeiro, leitura em diagonal. Já ouviu esse termo? Leitura diagonal? Não sei. Acho que não. É. Do problema. Leitura diagonal é um termo que o pessoal da academia usa, mas a ideia é o seguinte: é uma leitura rápida, que você, tipo, não vai. Você vai, tipo, ler. Quando você tá lendo um texto, Hum, você lê na diagonal. Então você lê, tipo, você lê meio que tentando ler na diagonal, pra ler rápido. Então você vai pegando só as palavras-chave. Então, se a gente lê na diagonal esse problema, o que a gente vê? Primeiro, é um problema que te dá dados de massa, te dá dados de um Mi dinâmico e da gravidade. da Outra gravidade. coisa, na pergunta ele perde aceleração e perde tração no fio. Bom, na leitura você consegue levantar alguns pontos. Primeiro, s- ah, primeiro ele vai te falar que tem massa, ele vai te falar que tem G, ele vai te falar que ele pede aceleração. Aceleração. Com esses dados, o que você pode supor? Primeiro, que tem força-peso, que é um exercício que trata de força-peso, por quê? Tem massa e tem gravidade. Provavelmente ele vai ser um que trabalha com força-peso. Outra coisa, ele pergunta qual é a aceleração do sistema. Provavelmente é um problema de aceleração diferente de zero. Isso implica no quê? Em movimento. Um movimento. E do ponto de vista de Equilíbrio. matemática, implica que a força resultante é diferente de zero, tá? Sim. Então, isso é a primeira coisa que você faz quando você faz essa leitura diagonal. Você fez a primeira leitura diagonal. Bom, você sabe que tem força-peso, tem aceleração diferente. Então você também sabe que ela é um problema de dinâmica, tá? Um problema de dinâmica, você estudou? Estudou, a gente está estudando. Então você sabe quais são as questões envolvidas nesse problema. E aí o que é interessante a gente levantar? Equações relacionadas. Isso você faz. Eu estou escrevendo, mas você pode fazer isso na sua cabeça, tá? Putz, li diagonal. Palavras-chave. Quais são os problemas envolvidos? São esses. Eu sei as equações e relações. Equações relacionadas e relações. Isso em dinâmica é fácil, por quê? Você provavelmente vai ter duas equações. Uma que é a equação fundamental, que é a força resultante é igual a massa vezes a aceleração, e
Força, peso é igual a massa vezes gravidade. Ah, porém, ele colocou um outro dado aqui. Ele colocou que ele tem um Mi dinâmico, certo? Isso implica que tem força de atrito. Então, mais uma equação que você sabe que provavelmente vai ter é que força de atrito é igual a força normal vezes o Mi, tá? Tudo bem essa sequenciazinha? Tudo bem. Tá. E aí, o que a gente vai fazer para resolver o exercício? Apesar que eu acho que você é muito organizada fazendo os exercícios, então tô fazendo aqui de alegre, mas se ajudar, É, ótimo. Se, não, eu sou um pouco, para fazer exercício um pouco mais organizada, mas o que os que eu, norm- pensamentos não mudam. o que normalmente eu faço? Essa área aqui eu guardo para colocar valores. Essa área aqui de cima, eu vou fazer um pouco maior. Representação gráfica. Contas e manipulação. Tá? Vendo o problema. Qual é a primeira coisa que você faz? Lê diagonal, levanta os pontos-chave. As equações relacionadas. Organização de valores, você pode começar já fazendo a listagem das equações que você vai usar. Então você sabe que você vai usar força resultante. Você sabe que vai usar força peso. E você sabe que você vai usar a força de atrito. Depois você consegue colocar os valores. Quais são os valores? Aí você volta para o exercício. Tem massa Massa, de A, massa de B, 1 quilo, 2 quilos. Mi dinâmico, 0,5, gravidade, 10. Aumenta. O de mi dinâmico é 0,5 o quê? Nada? Deixa eu ver. nada. Por isso que a gente chama de coeficiente. Por quê? Tá. Quando a gente olha a equação. Muito bom que você perguntou isso. Tô orgulhoso. Sinceramente. Por quê? Força de atrito é igual. Deixa eu vou até escrever com outra cor diferente. Força de atrito é igual a um Mi vezes a força normal. Qual a unidade da força normal? Newton. Newtons. Sua força de atrito precisa ser em que unidade de medida? Newton. Né? Newton. Se eu colocasse qualquer coisa aqui que não fosse unidade vazia, o que ia acontecer? E não ia dar Newton. Ia, ia dar qualquer coisa que não seria Newton. Por isso que quando você tem uma grandeza que ela é uma proporção de outra, você põe grandezas ou valores adimensionais. Esses valores adimensionais, a gente chama de coeficiente. Beleza. Tá? Então, sempre que você lê alguma coisa como coeficiente, é que ele não tem unidade de medida, tá? Coeficiente é algo que serve só para dar proporção, tá? Bom, o Mi é 0,5, o G é 10 metros por segundo ao quadrado. Organizei meus dados. Agora a gente vai fazer o desenho da representação, tudo bem? Tudo bem.
qual é a primeira... O que que a gente vai fazer então? A gente vai desenhar os bloquinhos aqui, separados. E aí uma coisa que você pode fazer, no desenho, você faz um esboço das forças. Isso principalmente em coisas de dinâmica eu faço, tá? Primeiro, qual é a força que com certeza você sabe que tem aqui? Peso normal. Peso. Qual é a primeira que você tem certeza? É a peso, tá? Peso. A normal, a gente tem que ver se existe uma superfície que contrapõe a peso, tá? Ah, é só se tiver. É, porque o que, que vai acontecer? Aqui, ó, tem peso. Tem normal, Não, que não tem superfície. mas aqui com certeza peso tem, porque os dois têm massa, tá? Então força peso A, força peso B. Aqui, esse objeto tá caindo para baixo? O A? O A tá caindo? Não. Não. Se ele não tá caindo, alguma coisa tá cancelando essa força peso, tudo bem? A força normal. Então, olhando por aqui, a gente já sabe que é a força normal, que eu vou chamar a força normal de A, tá? Tem superfície de contato? Não, então não tem força normal. Não tem força normal, mas tem uma outra força. Qual é a força que tem aqui? De tração. De tração. Então tem uma força aqui. Força de tração B, tá? No, E no, tem a no B, força. existe condição física de ter alguma outra força? Lembra que eu não falei que existe campo, que não existe nada. Do ponto de vista mecânico, tem como ter alguma outra força? Não, mas tem de atrito. Então, mas no B, no corpo B, tem alguma outra força aí? Tem como ter atrito aí? Não, não Por tem que não tem nada. como ter atrito? E não tem superfície? Não tem superfície. Se não tem superfície, não tem normal. Se não tem normal, não tem de atrito, tá? Sim. Tranquilo. Então, vamos já colocar aqui esses dois pra gente saber que é os dois que tem, tá? Então, eu tenho força peso, B, e tenho força de atrito, força de tração, Força de tração. Tração. de tração em B. A minha pergunta, você acha que eles têm mesmo tamanho ou eles são tamanhos diferentes? Não sei, eu chutaria, porque na verdade quem faz tudo lá é o A, porque o A que tá. Vamos pegar os dados aqui, ó, leitura diagonal. O que que você tirou? Que ele tem força peso, que ele tem... Vamos pegar aqui, ó. Você viu que ele tem massa, tem gravidade, tem aceleração. Ou seja, necessariamente vai ter é um problema que tem força-peso, é um problema que necessariamente tem aceleração diferente de zero, tem resultante diferente de zero. O que que isso te dá de informação? Que a força peso é 20. Força peso é 20. A força de tração, como calcula a força de tração? Então, depende da relação. Você vai calcular através dessa relação. Por exemplo, se esse objeto estiver parado, se esse objeto estiver parado, parado, Mas ele está se movendo por conta do objeto A, não porque. ah, não, ele está se movendo. Esse sistema Tá, ele tá se está movendo, mas pelo. Hum. Então, mas é o A que tá fazendo bem, não tá fazendo nada, mas está lá caindo ou mantendo. Então, mas o B não está ligado com A? Tá. Não tem uma corda, não tem um cabo relacionando eles? Então, bom, Sim. então essa é a coisa importante de sistemas. Entender se Se eles está estão movimentando, então a força peso é maior do que a força de tração, senão não teria movimento. perfeito, é isso mesmo. Então, se a gente for pensar numa representação gráfica correta, o que, que a gente tem que pensar? Que essa força peso é maior que a força de atrito, certo?
Porque se eu fizer um menos o outro, o que, que tem que acontecer? Tem que sobrar. Se eu fizer um menos o outro, tem que sobrar uma força resultante. Lembra? Uhum. Essa força resultante ela é diferente de zero. E ela é proporcional à aceleração, tá? Então o que acontece? O amarelo menos o verde vai dar um azulzinho, que é o que na verdade vai sobrar aqui, ó. É que na verdade você está transmitindo. O que que um cabo faz? Ele transmite para as duas pontas uma mesma força de tração. Então, essa força de tração que está nessa ponta do cabo vai estar no outro extremo do cabo com sentido oposto, tá? Isso é o que um cabo faz. A gente pode chamar aquela força de tração em A. Se eu tivesse numa superfície perfeitamente lisa, teria algum outro elemento aqui? Não. Não. Se. Agora, ó, presta atenção, eu vou falar uma coisa que não acontece nisso, mas que poderia acontecer. Se a superfície fosse perfeitamente lisa, o que aconteceria? Em a força de atrito A seria a força resultante em A. Mas não é assim. Por quê? Tem força Porque de tem uma atrito. outra força. Qual é? Ao contrário da FTA, que é a força de atrito. Que é a força de atrito. Que ela surge nessa superfície aqui. Ela a gente chama de FAT, tá? Que é a Tá. FAT. Só para saber, se eu fosse calcular rápido, eu já calculei que a FPB, a força de peso B é 20, a força peso de A é 10. A força peso é igual à força normal no A, É, porque ele não está se mexendo. Então, eu usaria a força normal como 10. Aí, 10 vezes meio, a FAT daria 5. exatamente. Exatamente. Que eu fiz rápido, só consegue ver se tinha chegado à conclusão certa. Então a gente agora, o que, que a gente pode fazer? A gente já conseguiu pensar em qual é as distribuições de força que a gente tem, tudo bem? Tá. Agora a gente só vai passar lá pra representação. Aqui é o rascunho, aqui a gente vai fazer as contas. Então o que acontece? Na representação, tenta desenhar o mais bacana possível. Eu Então, desenhei bonitinho, eu acho. não, perfeito. É que, por exemplo, eu vou arrumar meu desenho. Por quê? Porque agora eu vou deixar a força peso a força peso B, maior do que a força de tração. Por quê? Eu sei que tem uma aceleração aqui, tá? Então eu sei que elas não são iguais. Segundo, agora eu vou desenhar a força peso com o mesmo tamanho da força normal. Força normal. E eu sei que a força de tração B, ela tem a mesma intensidade que essa força de tração A, só que a direção é diferente, tá? Total diferente. E agora eu vou colocar a última, eu vou até mudar lá para deixar uma cor mais fácil da gente. Então eu vou deixar a FAT. E aí a gente vai ter a FAT para. Eu vou desenhar a FAT menor por quê? Porque eu sei que a FAT provavelmente é menor do que a força de tração A. Por que eu sei que ela é menor? Ela tá em movimento, então tá indo pra lá. Exatamente, porque ela está em movimento. Então tem que ter uma resultante para lá. Tudo bem? Ótimo. Agora a gente já escreveu o sistema. Agora a gente vai fazer a manipulação algébrica, tá?
Pera aí. Vamos ver se voltou. Você tá vendo minha tela ainda, né? Tô. É que deu uma travadinha aqui. Aí eu tô. Bom. Primeiro, vamos escrever os sistemas de equação, tá? Isso é uma questão do problema de dinâmica. A gente escreve um sistema de equação. Para o corpo B, o que, que a gente tem? Eu tenho que força resultante em B, ela é igual à soma dos vetores que estão no corpo, tá? Essa soma é uma soma vetorial. Se eu fizer de cabeça e transformar ela, então é a força PB, força isso aqui tá vetorial, tá? Então, somando vetorialmente força peso de B e tração de B, eu vou ter a força resultante de B, tá? Se eu fizer isso não vetorial, mas algebricamente, como é que ficaria? FP mais FP. Não, ficaria o Como quê? assim, velho? Força resultante em B, algebricamente eu posso escrever como o módulo da força peso de B menos a força de tração PB. Por que menos? Porque se eu olhar o meu sistema de orientação, eu vou até colocar aqui, tá? Ele fica assim, tudo bem? Tá, então eu já achei a primeira linha das minhas equações. Agora, deixa eu escrever aqui direito. Então tudo isso foi pro corpo B, tá? Por que eu comecei pelo B e não pelo A? É mais fácil, o B que só tem duas forças. Exatamente, tá? Agora eu vou fazer em A. Eu vou ter a equação 1 e eu vou ter a equação 2. Por quê? Por que eu vou ter duas equações? Porque eu tenho dados na horizontal e na vertical. Tudo bem? Tá. F. E agora o que, que vai acontecer? Lembra que a aula passada a gente fez um problema igualzinho. Só que na aula passada o que acontecia? Eu só tinha dados da horizontal, né? Por quê? Porque os meus dados da vertical já eram obviamente nulos. É, porque era F. Era sem pressão, então não tinha problema de mexer. Exatamente. Mas agora eu vou usar todos os dados porque eles vão estar relacionados. Bom, vamos usar aqui, como o primeiro eu usei na vertical, aqui eu também vou usar na vertical, que é o quê? Força resultante em A vertical, ele é zero, não é? Esse objeto ele está Sim. caindo. Se ele não está caindo, quer dizer que a força resultante é zero. Ou seja, eu sei que força normal mais força peso de A é igual a zero. Agora. Tá? Agora na horizontal, eu sei que a força resultante não é zero, então eu sei que existe uma força resultante em A horizontal que ela é diferente de zero e ela ainda é a soma do De meu vetor FTA mais FT mais o FAT. mais o fat. Ou o módulo de FTA menos de FAT. É isso? Isso. Agora eu fiz essa parte em vetorial. Agora vamos deixar tudo em escalar, ou seja, só usar os módulos dos vetores, tá? Quando eu falo escalar, é isso, é que eu estou pegando só a ideia dos vetores. E aí entra esse modo de escrever, que é o que? Para o corpo B,
Mas também, eu ainda não entendi o porquê que, tipo, vetorial é mais e na escalar é menos. Eu achei que nos dois deveria ser Não, menos. depende pra onde eu colocar, quer ver? Eu vou apagar aqui. Por que que o FPB ali não é menos? Porque ele tá para baixo. É porque eu criei um sistema de coordenadas pra me ajudar, entendeu? Eu coloquei pra baixo, tá vendo? Pra baixo é mais e pra cima é menos. Tá, tinha que ser menos FTB, não é? Deixa eu ver. É, ó, então, exatamente. Ah, mas e no de cima? Porque no de cima. Ó, no de cima, a força resultante de B vai ser o valor desse módulo menos o valor desse módulo. Ah, você só fez isso para facilitar a nossa vida, porque, tipo, como Exatamente. FTB é menos. Ah, Exatamente. tá. Então você Como eu sei criou, que você. como eu sei que ele é maior, eu deixei isso pra não ter um negativo. Tem problema ter negativo? Aí, também. Não tem problema, mas Não é tem mais problema. difícil. É mais complicado pro aluno entender de onde surgiu aquele menos. Por exemplo, eu teria que ter um aluno com o seu grau de maturidade, entendeu? Uhum. Ensino médio não rola. Porque normalmente eu faço e isso fica escondido, tá vendo? Porque imagina, você acha que todos dos 40 alunos vão ter entendido isso aqui? Não. Não. Mas como aqui a gente pode, vamos fazer certinho. Então o que acontece? Aqui eu fiz a passagem. Eu vou tirar essa passagem e vou fazer tudo junto. Então o que, que a gente fez até agora que do ponto de vista físico está corretíssimo? A gente levantou o sistema de equação dos dois corpos. Isso vai dar o quê? Uma equação para o corpo B e duas equações para o corpo A. Sendo que a equação do corpo B é a vertical, que é o quê? Força resultante B é igual a um vetor força-peso B mais uma força de tração B vetor. Tudo bem? Eu também fui No estação B. corpo A, você tem a vertical e a horizontal. Sendo que a primeira é o quê? Para facilitar, eu vou chamar uma como força resultante A vertical. E eu posso fazer isso porque, lembra? Qualquer vetor eu posso decompor eu posso construir como a soma de outros dois vetores. Então minha força resultante A vai ser a minha força resultante da componente vertical mais a componente horizontal, tá? Então força resultante em A vai ser na vertical vai ser normal mais força peso de A e na horizontal vai ser força de atrito A mais a minha FAT. Tudo Tá, bem? força de tração vai dar parte, tá. Aqui eu tenho o quê? Aqui eu tenho a representação vetorial. Sim. A gente poderia usar aqueles métodos que a gente fez. Mas eu vou querer fazer o quê? Eu vou querer facilitar a minha vida do ponto de vista de conta. Então eu vou passar essa notação que está em notação vetorial para notação algébrica. Mais e menos só com módulo, tudo bem? Tudo bem. Ótimo. Então eu vou criar duplicar camada aqui. Ok, dupliquei camada. E agora eu vou apagar. Então o que, que eu quero? Eu só quero. Pra mim só vai ser importante isso aqui. Então tá. Então agora eu vou pegar essa notação vetorial e vou passar para uma notação algébrica aqui, tá? Tá. Para isso eu vou usar essa representação gráfica aqui.
Para fazer essa passagem do vetorial para o algébrico, o que, que eu preciso necessariamente construir e o que eu acabei de falar, que normalmente a gente não dá ênfase no ensino médio. Eu preciso criar um sistema de origem. Lembra que eu falei sobre referencial inercial? Que Sim, sim. eu dou uma origem e dou uma orientação com as estrelas? Aqui é a mesma coisa, só que eu vou fazer no papel. Em vez de pegar o centro do Sol, eu vou pegar algum canto da minha folha. Então eu vou pegar aqui, ó. Esse aqui vai ser minha origem, caso eu precisasse. E eu vou dar. Isso é necessário que eu vou usar. As orientações. A orientação vai ser o quê? Pra cima vai ser positivo. Pra direita vai ser positivo, tudo bem? Tudo bem. E agora a gente vai fazer a passagem. Então o que, que vai acontecer? No meu sistema sistema vai ser o quê? Vai ser as minhas equações do corpo B, minhas equações do corpo A. Em B eu só tenho uma, que é o vertical, né? E no A eu tenho duas. Uma equação para a parte vertical e uma equação para a parte horizontal. Então eu tenho que agora eu vou fazer a anotação só em módulo, tá? Módulo do meu vetor força resultante B, ele é igual, aí é numericamente, tá? Ao que? Ao módulo da força peso B, que é oposto à orientação, então vai ser negativo, tá? Então eu Então, posso fazer isso. força, peso, B é negativo. Isso. Então vai ser menos. E FTB é positivo. Isso. FN positivo. Então vai ser igual a menos módulo da força peso de B mais o módulo da força tração em B. Tudo bem? Agora eu vou fazer o vertical do A. Cara, uma vez que começou, vai até o final com essa orientação, tá? Tá, eu tô tentando fazer isso. Agora, força E A resultante em A vertical vai ser, o módulo, né, vai ser igual a quem? Fn e Fp. Fn é mais, Fpa é menos. Então é módulo menos módulo é igual a menos módulo de Fn mais módulo de Fpa, tá? E agora não o é ao último. contrário, FN não é pra cima, é positivo. Ah, é verdade, desculpa. Desculpa. FN é positivo e FPA é negativo. Isso. Agora força resultante em A horizontal, ela é igual a, agora a gente pega FTA positivo e FAT negativo. exatamente, exatamente. Então o que, que vai acontecer? Eu vou ter aqui a minha mais FTA Menos FAT. menos FAT. Tudo bem? Tudo. Agora, uma outra maneira de escrever isso, eu vou colocar uma observação. Por exemplo, vetor D. Isso aqui é a representação do módulo do vetor D, tá vendo? Uma outra maneira de eu escrever
É só fazer isso. Tirar o sinal de vetor. Não, o que que é isso? É FD? Hã? Não, é um vetor qualquer. O que que essa notação quer dizer? Ah, o módulo? Módulo Então, do o vetor módulo é D. que Se eu é quero tudo falar que é o positivo. módulo do vetor, eu só tiro o sinal de setinha de cima, Sim. tá? Porque eu vou colocar essa notação agora aqui embaixo. Então, pro B, eu tenho que o meu FRB é igual. Aí agora eu vou deixar na ordem certa. FTB menos FPB. A. Força resultante A vertical é igual Fn menos FPA. F resultante horizontal é igual a força de atrito A menos a FAT. Força de tração. Força de atração A. Agora tem mais. Agora eu posso começar a trocar os valores. Quer ver? Para B, força resultante, o que, que é? É massa de B vezes a aceleração de B. É igual força de tração B, eu não sei o valor, mas eu sei a força peso de B, quem é? É 20. É 20. Porque é 2 vezes 10, né? Sim. Para o A, força. Aqui eu vou deixar. Primeiro, ele tem força resultante em A, ele tem velocidade na vertical. Não, é zero. Então é a massa de A vezes a aceleração vertical de A. Isso aqui é igual a zero, que é igual ao quê? Força normal menos força peso igual a A, tá? Massa Força de, normal é 10 e menos 10. esse aqui, massa de A vezes a velocidade horizontal de A, que é diferente de zero, que é igual a força de tração A menos FAT. Quem é o FAT? É 5. Normal vezes o Mi, tá? Agora a gente está quase chegando à cara final do problema. Ah, Por quê? Qual é a cara final do problema? Pro B, eu vou até colocar aqui para facilitar a visão. aceleração é zero de B. Não, calma aí. Dessas equações, qual é uma que a gente pode pegar que é a mais fácil? A última, você sabe que a massa de A é um vezes a aceleração. Então, um vezes a aceleração Não, é a aceleração de B. a do meio, ó. Você sabe que zero é igual Ah, sim, a é que a do meio força. a do meio eu já resolvi. Ah, É que malandro. eu já tava Não, aqui. vem comigo, eu tô fazendo passo a passo pra gente. Precisa fazer com todo esse requinte de passo a passo? Não, Não, senão eu vou ficar 1 hora só na Não, questão. eu quero que você, na sua cabeça, você tenha todos esses passos. Porque os problemas mais difíceis vão te pegar aí, entendeu? Então, por exemplo, mas você vai fazer isso automaticamente. Então, o que, que vai acontecer? Eu sei que FP menos FPA é igual a zero. Ou seja, eu sei que FN, FN. eu sei que, então eu vou saber o quê? Que o FN é necessariamente igual FPA. E eu sei quem é FPA. Quem é o FPA? É a massa de A vezes a gravidade, ou seja, meu Fn é igual a 1 vezes 10, né? Então, meu Fn é igual a 10 newtons. Eu tinha feito de outra forma. Eu tinha feito, como já descoberto que a força peso de A é 10, a força normal já é 10. É, mas é o que eu fiz. Eu só fiz fazendo.
Ah, é que você fez. É verdade, é isso mesmo. Eu fiz exatamente isso. Só fiz mais passo a passo. É que isso foi a primeira vez que eu fiz. Quer dizer, a primeira coisa que eu fiz foi já descobrir a Ótimo. força N A e gente já FT. achou o primeiro. Agora, o que a gente pode fazer? Agora sobrou mais duas equações, né? Que é o quê? Que é a equação que... Qual é a equação? Que FTB Sobre o FT. menos 20 é igual a massa A de B 2 vezes vezes a A. aceleração, Que é 2 vezes A, que é a né? aceleração de B. Que é ficar 2 vezes A, eu já vou colocar 2 aqui. Fica 2 vezes A. E sei que FTA menos... Agora eu já sei o valor de N, eu vou adicionar aqui. E eu sei o valor do Mi, né? Então vai ficar menos 10 meio é igual a 1 vezes a aceleração horizontal de A, tá? Ah, calma aí. Bom. Ó, isso eu tirei dessas equações aqui, ó. Essa é... Ah, é que eu coloquei a aceleração já direto, sem ser aceleração horizontal. Então, mas o que acontece? Você colocou as duas acelerações como se fossem iguais? Não, coloquei a B e Ah, a A. porque agora a gente pode olhar para aquele sistema. O sistema está conectado por uma roldana, certo? Sim. Quer ver? Vamos voltar lá pro... Ó, vamos voltar lá para uma roldana. Se eu tivesse um outro sistema de roldana aqui, podia ser que a velocidade de B ia ser diferente. Por exemplo, se você usa um sistema de roldanas, você ganha força, não é? Não é assim que os guindastes funcionam? Para ganhar força, você perde o quê? Velocidade. Velocidade. Então poderia ser que as acelerações não fossem iguais. Nesse caso, as acelerações são iguais? São, porque só tem uma roldana, ou seja, a velocidade com que B cai não é a mesma velocidade com que A anda. Sim. E isso a gente tira do problema, tá, Bia? Não é Ah, então é igual. exatamente. Agora a gente vai fazer uma série de exercícios de igual, quer ver? A primeira etapa foi descobrir que Newton, força normal é 10. Isso me ajudou a escrever o último sistema de equação, que é o quê? Eu estou fazendo por substituição, tá? Eu descobri que F, FTB menos 20 então fala pra mim, FTB menos 20 é igual a 2 vezes a aceleração de B. é igual 2 vezes aceleração. Agora, lembrando que a aceleração de B é igual a aceleração de A, que eu vou chamar de A, tá? A aceleração de B é igual a aceleração de A. Tá. Porque Aí é. nesse problema, a aceleração de A é igual a aceleração de B, tudo bem? Poderia não Tá. ser? Poderia não ser. Se tivesse. E FTA menos 5 é igual a aceleração. É igual a aceleração, tudo bem? Agora Tá, a e aí? gente tem duas equações e duas incógnitas, certo? O que daria pra fazer fácil, fácil é Sistema. só só cortando elas, tá? Eu poderia fazer, mas aqui tem mais uma passagem que eu posso fazer, que é o quê? O cabo ele não transmite a mesma quantidade de movimento para um lado para o outro. FTB e FTA não é a força de tração B, não é a mesma força de tração A em Eu ia módulo? te perguntar isso. Elas são em módulo. Elas não são em quê? Em direção e sentido, mas em módulo elas são iguais. Então você pode dizer que a força de tração menos 20 é igual duas vezes a aceleração. E a força de tração menos 5 é igual a aceleração. Aqui eu posso somar, ou na verdade eu posso subtrair, né? Então eu inverto os sinais. Tudo bem fazer isso no sistema? Tudo. Menos, mais, menos. Somo.
fica 0, menos 15 fica A. Igual a. Ou seja, a aceleração ela vai ser igual a menos 15. O quê? Metros por Metros por segundo. segundo. É isso. Por segundo ao quadrado. Da onde veio esse menos? Como assim, de onde veio? Veio da conta. Mas da onde? Porque o que acontece? Olhando pro nosso Mais, sisteminha aqui, ó. mais, menos, menos. Pra onde é que esse sistema tá andando? Pra baixo. Então, ele tá andando pra duas direções, esse que é o louco. Ele tá andando Pra pra frente cá e e pra pra cá. baixo. É, Esse menos é dessa parte aqui? não, é da de lá, então por isso que é maior. Exatamente. Quer Tá? dizer, por isso que vai pra baixo e é maior a aceleração pra Mas baixo. elas são numericamente iguais, que é o quê? 15, tá bom? 15 pra direita. Entendi. E agora vamos voltar lá só pra fechar o problema. Ah, ou seja, qual é o começo do nosso problema? É aqui. Você sabe a aceleração dos corpos aqui, você já sabe qual é? Qual é? Menos 15. A aceleração. Ele perguntou como eles estão em duas direções, não coloca menos 15, coloca. Se eu fosse você, até colocaria assim: aceleração, módulo da aceleração. Módulo de 15, né? E coloca unidade de medida. E agora a gente volta e olha a nossa equação lá. Que é o que? Agora eu posso pegar em qualquer um deles. Se você pegar FT menos 20 igual a 2 vezes 15, tem que pôr menos 15? Aqui precisa. Então vai ter o quê? Tá. Então seu FT é igual a Aí menos fica 30 FT mais 20. igual a menos 30 mais 20, 10. Não, É 10. menos 10. É, menos 10, né? Vai dar menos 10. E aí o que acontece? Quer dizer que sua força de atrito, sua força de tração, módulo, é igual a 10. Tudo bem? E faz sentido, Sim. por quê? Pega esse módulo aqui, ó. Se o, se o FP, se o FPB é 20 e minha tração é 10, quer dizer que minha força resultante é 10. Para uma massa... Ui, caramba. Uma massa, o quê? É... Não, que tem a força de atrito. Não, não, não. Eu vou... Tá vendo um negócio aqui. E deixa eu ver aqui na resolução. FTDA. Três a é igual a... Ó, vamos fazer... Tá, 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 tá. Então, o que que eu quero fazer? Eu vou fazer por substituição aqui, porque eu quero ver se vai Por dar que o que é mesmo valor. errado? Ah, entendi, entendi. Então, eu fui fazer a conta, não bateu, aí eu fui conferir. Por quê? Se
Se a minha peso é 20, a minha tração é 10, quanto é a minha resultante? É 10, certo? Certo. Se a minha resultante é 10, quer dizer que a resultante 10 tem que ser o quê? A massa 1, massa vezes aceleração. Minha massa é 1, certo? Aceleração é 10, dá 10, certo. E aí a aceleração tinha que ser 10 para dar 10 newtons. Ah, é Então, se a minha verdade. aceleração tem que ter 10, não pode ser 15. E aí eu acabei de olhar a resolução do exercício, Ah, tá dando que a aceleração é 5 e a tração é 10. Ou seja, a gente acertou os 10 newtons e não acertou os 5. Aí por quê? Aí eu tô vendo mas não tem isso. como a gente ter acertado a atração, porque a gente usou a aceleração errada, então. Tô Ah, vendo. verdade, verdade, verdade. A gente errou tudo então. Muito bem. Ótimo. Ó, então Ótimo. vamos fazer o seguinte. O processo tá certo. Alguma coisa aconteceu na conta. Eu vou fazer e vou gravar um vídeo, vou te mandar de link e você olha a resolução gravada, tá? Combinado. Aí eu faço quando eu chegar em casa. Eu já vou chegar Exatamente. mais cedo, então eu já faço hoje, porque eu já vou ter chego. Hoje eu chego umas 8 e pouquinho em casa, 8 e pouquinho já tô em casa, 8h40. Não, tranquilo. E aí você vê com calma. Mas o resto tá tudo certo aqui. Eu vou te mandar um material extra. E aí foi no Ah, deixa finalzinho. no mudo que eu vejo, só eu te mando Beleza, mensagem se já tiver colocado, beleza. eu Eu vejo vou hoje colocar, mesmo. eu vou colocar lá. Mas eu tô vendo a resolução aqui, Bia. É tudo igual que a gente fez. Na hora de Algo somar, de. Será que foi na hora de fazer a última parte? é Deixa a eu ver. última parte. Que eu Calma acho aí, que eu que, ó, acho que foi. tá, Bia, são 5h30. Vamos fechar. Se tiver algum erro, acho que é na parte da equação. Mas até Acho que aqui, é ó. só no final, só no finalzinho, provavelmente. Também. Ó, aqui tá certo, tá? Acho que até aqui tá Tá, certo, tá? tá bom. E aí eu já vou Aí rever. pode me mandar um vídeo, se não uma foto, que eu vou me entendendo também. Tá bom, tá bom. Aí a gente já vê Tá isso. bom? Tá bom. Amanhã, 11 horas, estarei Amanhã 11 online. horas. Amanhã às 11 é o mais cedo que você consegue, né? Ou às 10 a gente conseguiria. Não, 10 eu dou aula, das 10 às 10h45. Tá bom. Nossa, você chega em 15 minutos na sua casa? Eu vou pegar Uber. Quer ver? Das 7 às 8. Não, tranquilo, tranquilo. Não, tranquilo. Eu consigo Não, 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 não. 8h30. Não, não, não. Vamos até deixar. 8h30 é muito cedo. Não, não, 8h30 não tem jeito. Não, e eu É porque eu vou. dou aula das 7 e dou aula das 7 às 8. Aí eu pensei, tipo, eu Não, chego na academia às 8h30, aí a sim, gente faz aula antes de eu ter aula. Eu levo o computador, essas sim. Não, não, coisas. não, não, não. Vamos amanhã às 11 que tá tranquilo. Meio-dia. Eu tenho. Não, e tranquilo, porque eu tenho uma consulta com os meus filhos às 3. E é lá em São Paulo, mas dá pra chegar. Às 11 dá tempo. Mesmo que fosse meio-dia, daria tempo. Ah, a gente É. tenta terminar até meio de meio também, porque eu também É. tenho que fazer as coisas, correria pra eu Não, ir não, pra mas dá, mas dá, é que eu tô viajando aqui, é às 3 horas. 3 horas dá tempo de chegar tranquilo. Eu demoro Beleza, uma hora e então. meia no máximo, assim, tá tranquilo. Tá bom. Bia, obrigado por tudo. Eu vou dar uma Combinado. olhada no que aconteceu nesse finalzinho. E aí eu mando uma retificação desse processo que a gente fez, tá bom? Combinado, então. Tá bom. Então é isso. Tchau, tchau. Beijo, bom descanso. Tchau, Obrigado, tchau. bom trabalho, boa correria Eu aí que com a vida. agradeço. Tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau.